Sabia que a primavera é a melhor época para as plantas se desenvolverem? Cuidados especiais como a poda são essenciais para o crescimento das espécies. Quem conta pra gente é a repórter Ediane Stuart. A primavera chegou e junto à época mais florida do ano. E se você gosta de flores na sua casa ou no seu escritório, hoje eu vim conversar com a Dani, que é paisagista, e ela vai falar sobre os cuidados que nós devemos ter com as plantas agora nessa estação. Mas Dani, eu quero saber, a primavera é a melhor estação para florescer? É mito ou verdade? Não, com certeza, né? O momento mais esperado aí, onde a gente tem a cidade e as casas ainda mais floridas. Qual é o preparo mais adequado, né, para essas plantas? É que realmente elas tenham uma terra fértil, uma terra que comporte o crescimento e o desenvolvimento que elas precisam nesse período. Então, quais são os passos aí, né, para que as pessoas possam fazer nas suas casas? Verificar a questão da terra, se está adubada ou não, a poda, e também começa a mudar um pouquinho a questão da rega, onde a gente sai de um período de muita chuva, mas começa a ficar um pouco calor. Então também tem que estar atento a isso. Nós podemos falar que a primavera é a estação de desenvolvimento da planta, é a estação onde ela mais se desenvolve mesmo? Sim, no período do inverno a gente fala que ela acaba adormecendo. E aí começa a ressurgir então na primavera, que é onde justamente é o melhor período para ela brotar. E muitas delas florir. E aí depois disso ela está ainda mais forte e preparada para aguentar a estação do verão, né? Que é muito mais difícil devido ao calor, à falta de água e falta também dos nutrientes. Sobre as podas, muita gente tem medo de podar demais, da planta não nascer porque podou além do que devia. Qual é a dica, Dani? Eu acredito que a dica principal é não podar no período em que ela está florida, porque é o período onde ela está aí desenvolvendo a melhor fase dela. Então, espera as flores cair para que depois possa fazer a poda mais adequada para cada uma delas. E sobre a rega, qual é a dica? A gente tem aqui, a gente sempre passa para os nossos clientes o seguinte, que não existe uma poção mágica, né, que a gente possa indicar referente à rega, porque vai depender muito de onde essa planta está, se ela está no tempo ou não, inclusive o nosso clima. Então o ideal é realmente colocar a mão no substrato e sentir com o dedo. Se ela manter sempre levemente úmido, é a melhor forma dela identificar que a planta está sadia, né? Fertilização. Nessa estação as plantas precisam de uma ajudinha para se desenvolverem melhor? Sim. No período do inverno a gente costuma dizer que as plantas têm que estar num substrato mais drenável. Já no verão elas precisam estar com um substrato mais forte. Então os estercos de vaca, de gado, de galinha são muito importantes porque deixam esse substrato numa forma mais gordinha, que a gente fala, que é onde consegue absorver mais a água e dar mais nutrientes para elas. Sobre as plantas da estação, se a pessoa que está nos assistindo quiser comprar algo para o apartamento, para o escritório, ou seja, para um quintal de casa, quais plantas você indica? Sim, eu indico plantas agora que vão se desenvolver, mas lembrando sempre que elas têm que estar com muita claridade ou de preferência em um local onde elas estejam na área externa, né? Mas a primavera, a azaleia, crisântemo, a própria jabuticaba, o mamão, tangerina, são plantas que podem ser colocadas em vaso, em qualquer ambiente, como uma varanda, mas que vão ficar lindas nesse período também. Dani, na hora de plantar, qual é o cuidado que a pessoa deve ter? Eu acredito que é a escolha do vaso, lembrando que no verão é bastante importante lembrar que os vasos de barro absorvem mais a água, então tem que estar sempre regando essa planta. Eu escolheria até de plástico para que não tivesse esse problema. E o substrato, como já falei, com bastante fertilizante. Tá certo, Dani, muito obrigada pelas suas dicas.
É a estação mesmo de decorar a casa, deixar a casa florida, Sim. porque é a estação mais bonita do ano, né, Dani? Sim, estação das flores. Com certeza todo mundo está aguardando por ela, né? Vamos aproveitar.